Olá, o Papo de Mãe está no ar mais uma vez. E hoje vamos falar sobre a tecnologia que invade as salas de aula. O nosso país é mesmo cheio de contrastes. Enquanto ainda temos escolas onde faltam até mesas e cadeiras, algumas já contam inclusive com iPad para os alunos. E o que fazer quando a escola não tem recursos tecnológicos para serem utilizados? Professores e estudantes não podem desanimar ou se acomodar. Há outras maneiras de introduzir as linguagens da mídia em sala, com improviso e criatividade. O nosso papo vai falar sobre tudo isso. Veja os destaques do programa. O que você acha da tecnologia na sala de aula? A tecnologia na sala de aula é importante porque integra o mundo externo com o mundo interno da sala de aula. Porque pra mim a tecnologia é uma coisa mais nova e é legal usar uma coisa mais nova. A lousa digital orienta os alunos. A aula é de linguagem. Na sala, cada aluno tem um computador. Há 3 anos, nesta escola municipal que fica na cidade de Jundiaí, a pouco mais de 60 quilômetros de São Paulo, as turmas têm aulas de português, matemática, história e geografia, aprendendo também um pouco de informática. Estão aqui hoje a Érica, a Ellen e a Gabriela. A Érica tem 3 filhos, né? 3 filhos. Os 3 estão aqui? Então, Maria, Pedro e André. Qual a idade deles? Maria tem 4, Pedro 6 e André 11. E todos adoram um computador, é isso? Todos são viciados em computador. E na escola tem? Como é que Tem. é? Desde o maternal eles têm acesso às aulas de informática. Uhum. E eles estão numa escola particular? Particular. Ellen, você tem 2 meninas, né? Meninas. Quem está aqui é a Letícia. A Letícia de 7, tem a Larissa de 1 ano. A Larissa já usa computador também, não? Não, ainda não, mas já quer teclado. Daqui a pouco quer botar a mão na tela, né? Quer brincar. E na escola da Letícia, como que é? Então, acho que são 30 computadores e eles vão uma vez por semana. Né? Ela estuda numa escola estadual? Estadual, Ela isso. está em que ano? Ela está na 2ª série. 2ª série. E os seus filhos, Gabriela? Eu tenho o Érico, de 5 anos, Que tá e o aqui? Raul. O Érico está aí e o Raul, de 4 meses. O Raul está lá atrás com o papai, Tá com é isso? raiva. Bom, com 4 meses ele ainda não foi apresentado a essa tecnologia toda, né? Só na barriga, né? Quando a mãe estava lá em repouso, né? Ficava na internet. Uhum. E o Érico estuda em que escola? O Érico estuda numa escola municipal, no EMEI, né, de São Paulo, e tem laboratório de informática, só que são 17 computadores para 35 alunos. Então o professor tem que ter criatividade para conseguir trabalhar. E você vê que ele já gosta mesmo, faz parte já do universo Sim, dele. ele gosta muito, porque nós temos computador em casa, mas ele, sempre que tem a possibilidade de faltar para fazer alguma coisa legal, na quarta-feira, que é o dia, né, que ele tem aula de informática, ele não falta, porque tem a questão da interação com os colegas, né? Não é só ficar em casa com o computador, tem a questão da interação. Porque hoje tem muitos jogos online, assim, também. A gente vai falar sobre tudo isso. Não dá para ignorar que a tecnologia digital já faz parte do dia a dia dos alunos e que os recursos tecnológicos hoje são aliados fundamentais para tornar as aulas mais interessantes. Então existe aí um desafio ainda maior, o de ter o equipamento e também o de capacitar esses professores. Participa também aqui do nosso papo a Adriana Carvalho, coordenadora da área de Educação e Tecnologia do Instituto Ayrton Senna. Adriana, você tem filhos? Eu tenho 2 meninos, o Léo de 8 anos e o Felipe de 6 anos. E eles também gostam já de computador? Então, eles vivem numa casa que respira muita tecnologia, eu gosto muito, meu marido também gosta muito, e eles vivem imersos em tecnologia também. E na escola também? Na escola também, estudam numa escola particular, que também fazem um trabalho bom com tecnologia, mas acho que usam até mais em casa mesmo. Agora, Adriana, com tudo isso, você acha que a dinâmica das aulas passa por uma revolução hoje? Eu acho que se a gente for falar da dinâmica das aulas, e aqui como a gente fala da sala de aula, né? A sala de aula, ela, enquanto espaço físico, perde um pouco o sentido quando a gente tem a perspectiva de a tecnologia via web, né? Onde você tem condições de falar e de estar com pessoas a qualquer momento, de qualquer lugar. Então, eu mais do que a dinâmica da aula, eu acho que a dinâmica da educação. Hoje se muda muito com esse contexto da tecnologia, né? Na relação professor-aluno, no objetivo principal da educação, que é educar hoje em dia. A gente tem que
questionar muito, né? Que tipo de aluno a gente quer formar para essa sociedade hoje em dia que está cada vez mais plugada, conectada, globalizada e que esperem hoje de um profissional que vá sair da escola um dia e se formar numa universidade ou num trabalho, características que a escola hoje em dia também não trabalha tanto. Quer dizer, como é que isso a gente vai compor e fazer um trabalho adequado para o contexto atual, né? Você acha até que precisa ter um limite? Assim, o legal é ter a aula de tecnologia, a aula específica onde eles têm acesso ao computador, ou, porque a gente vê que tem escolas que já têm o iPad e é online o tempo inteiro, né, em todas as aulas. A tendência é acontecer isso ou não? É melhor ter uma limitação? O que você acha? Eu vejo que num histórico de quanto a tecnologia começou a entrar na educação, antes a gente não tinha essa mobilidade. Então a gente falava de computadores de mesa, aqueles grandes que a gente já hoje acha já grande. E isso entrou faz 7 anos, né? Quer dizer, é rápido demais. Você não tinha outra opção a não ser estabelecer num espaço de uma sala de aula. E é engraçado porque isso já causava mudanças porque ocupava espaço. Então a tecnologia por si só, até para entrar na escola, ela já causava algum estranhamento. Mas a gente tem que pensar que ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, então a gente não tem aula de ferramenta. Então ela não deve ser um espaço específico para que tenha aula. Quer dizer, a aula não é só para aprender a usar o computador. Eu acho que muito menos. Ela tem, a informática tem que ser utilizada como uma ferramenta de aprendizagem mesmo. Até porque eu faria até um teste. Se você coloca um iPad desse ali naquela mesa, você não precisa nem dar aula. Todos eles vão saber. É a geração touch que faz isso, né? Eu já vi cenas de uma menininha aí num televisor e ficar abrindo a imagem do televisor porque ela tem esse modelo mental já. Não, e tem um vídeo ótimo também da menininha na revista, não sei se vocês viram na internet, que ela fica brava com a revista porque ela faz assim, não acontece nada. Exatamente, porque o modelo mental dessa geração, ele é assim. Então, a gente não tem que nos preocuparmos em ensinar. Pensar que a gente teve aula de datilografia, né? Exatamente. Não, e a tecnologia ela pode ser usada em todas as matérias, né? Por exemplo, eu vejo eu tenho uma tia que é professora de artes, ela utiliza, né? Você sabendo utilizar esse recurso, né, é uma ferramenta muito importante, né? Na escola dos filhos de vocês, eles utilizam só na aula de computação mesmo, ou eles utilizam em outras matérias, em outras disciplinas? Em várias disciplinas, inclusive hoje a educação física mudou, né? A gente não tem mais uma educação física só em quadra, a gente tem também a teoria da educação física. Então toda essa pesquisa de como os esportes acontecem é feita basicamente com pesquisas de internet. As apresentações são em PowerPoint, com vídeos inseridos e com toda uma tecnologia de apresentação. Você fala, ele está apresentando alguma coisa para um cliente, né? Porque ele tem que vender o produto dele, que o jogo dele tem, o esporte que ele pesquisou. Tem uma maneira mais interessante de acontecer que o esporte da outra turma. Então tem E na verdade hoje as disciplinas acontecem muito menos separado do que no nosso tempo. Hoje a gente tem os alunos com uma visão um pouco mais global, né? Então você não tem a história pela história. Hoje a história conecta com a geografia, que conecta com a matemática, que conecta com o português e que faz a coisa ganhar sentido. E nesse sentido todo a tecnologia entra com bastante ênfase nisso, mesmo de pesquisa. A de 4 anos já entra na internet, sabe se ela quer alguma coisa específica, ela vai no Google. Então ela sabe que é essa ferramenta, ela sabe qual é o link exato para isso e sabe como usar as terminologias para pesquisa. Mas é bom a gente lembrar, a gente até já fez um programa só sobre a internet, segurança na internet. Sim. Tudo isso com supervisão dos pais, supervisão, vigiados e com horário. Né? Porque se a gente não mantém um horário, a internet vira 24 horas e o sol perde o sentido. Né? Então, assim, o sol está lá fora, vocês têm que aproveitar isso. E na escola da Letícia, Ellen, como que é? Então, eles só usam na aula de computação mesmo, mas como em casa tem, ela adora. Ela fica brincando, coloca jogos online e fica brincando. Ela gosta bastante. E na escola, ela tem para aprender a utilizar o computador ou também faz pesquisa na escola, usando o computador? Como a professora coloca mais textos para eles aprenderem a digitar, essas coisas assim.
E na escola dos seus filhos? Porque eu acho que cada escola acaba tendo uma proposta mesmo, né? Então, a escola do meu filho, por ser municipal, né, tem um profissional que chama POIE, né? É professor orientador de informática educativa. Em meados de 2002, 2003, entrava esse professor para trabalhar em parceria com um professor de sala, né? Só que agora, não, é um professor da rede municipal, que pode ser de educação infantil, ensino fundamental 1 ou 2, que ele passa por uma formação e uma designação, né, para ele trabalhar com a sala de aula. Não tem aula de ferramenta, eles trabalham com alfabetização, com brincadeiras, com o que a gente costuma trabalhar na educação infantil, né? Adriana, e lá no Instituto Ayrton Senna, como que é o trabalho de vocês? Vocês procuram formar esses professores para, não sei, existe um método, né, para as escolas se informatizarem, e como é que fica essa realidade num país como o nosso, né? Com tantos contrastes, como a gente disse. Vocês todos moram em São Paulo, na capital, mas como é que fica a realidade para o interior do país? O Instituto, ele atua, as parcerias do Instituto são todas com as redes municipais ou estaduais de ensino. Então, o Instituto atua basicamente com a rede pública no Brasil todo, por acreditar que esse país, a nossa crença única é que o desenvolvimento desse país ele se dá pela educação. E a gente tem hoje em dia cerca de 80% a 90% aí da educação brasileira é pública. Então, esse é o único caminho para que a gente possa fazer uma diferença nesse país. E a nossa parceria nunca é com uma escola isolada, mas é com a rede de ensino como um todo. Independente do programa, da solução educacional que a gente trabalha em parceria com essa rede, para trabalhar uma transferência de know-how e essa rede conseguir qualificar seus professores, qualificar seus processos de gestão, qualificar todo o processo, a relação entre professor e aluno por meio de formações de professores e que tenha basicamente um resultado único, que é o que a gente busca, que é a aprendizagem dos alunos, né? O que a gente quer é que o aluno aprenda. E como se faz essa relação? São as instituições de ensino que entram em contato com vocês, as secretarias de educação? A gente tem diversas formas de essa parceria acontecer. Geralmente a necessidade que a gente percebe de secretarias de educação municipais ou estaduais que nos procuram, porque querem de alguma forma fazer um trabalho ligado à educação, qualificando a educação, não necessariamente usando só a tecnologia, mas a gente tem uma série de ações que envolvem desde a alfabetização, desde o trabalho de correção da idade série, que é um grave problema do país ainda, que a gente tem crianças que deveriam estar na série adequada para a sua idade e não estão por repetências contínuas, enfim, problemas de gestão. Então, todos esses desafios da educação, a gente tem soluções que são programas com metodologias, com processos, com qualificação de professores para ser levados a quais são os programas que envolvem especificamente a tecnologia? Tem um programa que envolve especificamente a tecnologia, que chama Escola Conectada, e ele é um programa que surgiu da necessidade de pensar o que se fazer com a tecnologia, ou seja, a tecnologia chegou na escola e o que isso ajuda na educação, né? Na realidade, ele foi desenvolvido para a gente buscar essa resposta. E hoje ele está estruturado basicamente para que a gente forme os professores e mude a dinâmica da sala de aula. Porque o que acontece, e aqui a gente consegue ver nas realidades das escolas, a tecnologia ela está à parte da sala de aula, ela está num laboratório. E a sala de aula acontece alguma coisa diferente do que acontece no laboratório. E essas coisas não se conversam. Então, o trabalho nosso, independente da escola ter 1, 2, 5, 10, 15 ou 20, ou quantos dispositivos tecnológicos for, ele tem que acontecer a partir da sala de aula, da relação deste professor com este aluno. Então, a metodologia que desenvolvemos nesse programa é para acontecer nessa sala de aula. E ela é uma metodologia que promove a pesquisa desse aluno, a aprendizagem significativa desse aluno. Ela parte de um propósito que o aluno vai desenvolver um projeto de aprendizagem. Quando uma escola quer investir nisso, quer ter essa tecnologia, mas não tem o acesso nem ao equipamento. Como é que faz? Então, isso é um desafio, eu acho, que geral de infraestrutura do país, porque a gente tem até um outro caso que a escola tem o computador, tem o acesso, mas não consegue chegar de nenhuma forma o link de internet. Isso existe ainda também. Quer dizer, a gente tem principalmente desafio na área rural, né? Principalmente na área rural. A gente tem um desafio de infraestrutura, que eu acho que você comentou, Mariana. Quer dizer, como é que a gente lida com esses contrastes, onde você tem ainda uma escola
que tenha o quadro negro e giz, e a grande maioria delas ainda tem. A lousa digital está chegando, mas ainda tem a nossa grande maioria esses recursos mais de uma geração anterior, e ela não tem ainda a condição necessária de infraestrutura, porque ainda é uma questão ainda de custo alto e não tão fácil ainda de ser disseminado. Não, e algumas ainda têm que vencer barreiras, como conseguir ter até o espaço da aula. Também? Né? Eu estava comentando com a Adriana que eu já fiz reportagens numa escola que a escola era a professora, né? Porque ela levava, pendurava a lousa na árvore e as crianças assistiam sentadas porque elas tinham perdido o espaço da sala de aula. Eu fui finalista na época do prêmio Ayrton Senna com essa reportagem. Tem, assim, alguma forma criativa, assim, do professor tentar, com toda essa falta de recursos, não desestimular os alunos, assim, mandar fazer uma pesquisa em casa, ou num lugar que tenha um computador, tem alguma forma, uma lan house, tem alguma forma, assim, desse professor não ficar desmotivado? Eu acho que tem, sim, e eu acredito nisso, por isso a gente ainda não desiste da educação. Mas eu gosto de falar uma coisa que, assim, a tecnologia não transforma um professor num bom professor. Isso a gente tem que ter bem pé no chão de que ela não é nenhum salvador da pátria. Um bom professor, ele vai ser um bom professor com qualquer recurso que tiver na mão dele. A conversa continua daqui a pouco, eu tenho que chamar o bloco. Nós vamos conhecer também uma escola pública no interior de São Paulo, cheia de tecnologia. E aqui no estúdio, mais uma entrevistada para falar sobre a educação tecnológica. O Papo de Mãe volta já. O que você acha da tecnologia na sala de aula? Eu acho que ajuda bastante. Acho que chama mais atenção do que o convencional, né? Que é giz, essas coisas assim. E como todo mundo hoje em dia utiliza, então se traz para a sala de aula, acho que chama mais atenção. Então gera um interesse maior. Você acha que os professores hoje em dia têm que se adaptar às novas tecnologias para darem aulas? Sinceramente, acho que não. Não precisa usar computador, nada disso? Não, nem tanto. Por quê? Me fala por quê. Porque assim, os alunos se aproveitam. No momento que o professor começa a ir para a sala de informática, ao invés deles prestar atenção no que o professor está falando, não. Eles pegam e ficam entrando na internet, em sites proibidos, por isso. A gente vê que, no fundo, tem que ter um controle mesmo, né? Porque senão você perde a noção do que os alunos estão fazendo. Tem que ficar em cima, eu acho, né? E agora aqui com a gente está também a Andréa Jota, que é professora do Núcleo de Pesquisas da Psicologia e Informática da PUC São Paulo. A Andréa já participou aqui do Papo de Mãe, num programa sobre segurança na internet. A gente viu aí na rua, na entrevista, como é importante ter segurança, um acompanhamento, né, Andréa? Exatamente. E você tem filhos? Eles vieram? Tenho dois, inclusive os dois que estão no computador. O Luca e a Vitória. O Luca tem 11 e a Vitória 9. Agora, André, eu fiz uma pesquisa e, de acordo com o censo escolar do Ministério da Educação de 2008, apenas 35% das instituições de ensino têm acesso à internet. Ou seja, ainda é pouco, mas os recursos estão lá, estão disponíveis, mas as escolas não usam, não estão a serviço da aprendizagem. Por quê? Então, o que a gente consegue, né, de certa forma, mapear, descobrir lá no núcleo, o que acaba acontecendo é realmente uma mudança de paradigma no papel desse professor. Então, se antigamente você tinha um professor tradicional que ia lá e era o detentor do saber, era ele quem sabia tudo, então ele chegava lá na frente e escrevia na lousa o saber dele, e aquilo não era discutido, aquilo não tinha uma troca, nem era questionado. Hoje em dia, com a tecnologia entrando, o que acaba acontecendo é que esse professor, ele tem que, de certa forma, se adaptar, então, a alunos que às vezes questionam, que às vezes perguntam, e algumas vezes até encontram outras informações sobre aquele mesmo saber, que é diferente do saber dele, né? Então, ele tem que, de alguma forma, estar aberto para conseguir entrar na tecnologia, usar a tecnologia como uma ferramenta para auxílio. Ele tem que entrar nisso com essa postura um pouco mais tranquila em relação a essa construção conjunta do saber. Ô Tice, o que vocês estão fazendo aí no computador?
Eles estão jogando e ela está no Facebook. E pode estar no Facebook, André? Pode. Não, eles têm bastante combinados nesse sentido. Eu me preocupo mais com que jogo ele está jogando do que com ela no Facebook. Então pergunta lá para ele, como que é? O Lucas, né? Luca, tá jogando o jogo que pode ou que não pode? Tô jogando o jogo que pode. Qual? Chama Adventure Quest. Adventure Quest que é jogo online. Não, esse não sei se é online, mas ele é um jogo de aventura, na verdade. Eu lembro que você comentou no programa sobre a internet que o problema dos jogos jogos em rede. Os jogos em rede, que as crianças não saem. Exatamente. Vitória, o que você está fazendo aí no Facebook? Tô vendo um vídeo. Tá legal. E a Tícia aí junto, né, Tícia? Eu até tenho uma pergunta aqui pessoal, porque assim, a minha filha não tem Facebook. A maioria das crianças da classe dela não tem. E outro dia, conversando com uma amiga, que a filha estuda em outra escola, ela falou, não, eu tive que fazer Facebook para minha filha porque todo mundo tem. Não, porque senão ela vai ficar de fora, ela tem que fazer. Com 8 anos, será que existe, não sei, os filhos de vocês têm Facebook? O que vocês acham? Porque você tem um de 11 anos. Os 3 têm Facebook. A pequena tem o Facebook porque o grande fez. O do meio tem Facebook porque ele quer jogar com o grande para interagir. Mas aí você fica de olho, quem são os amigos, quem eles aceitam, quem eles convidam? Sim, eu tenho a senha dos 3, é a mesma senha dos 3, senão eu enlouqueceria com as minhas senhas mais as senhas deles. Então a gente tem o combinado de senha em casa. Para qualquer tipo de site que eles acessam, a senha é a mesma e o nome e o login também é o mesmo, para eu ter acesso a todos. Mas eles acabam jogando todos no meu quarto. Um fica no PC de escritório fixo e os 2 pequenos ficam em notebook. E eles ficam os 3, na verdade, interagindo ou no Facebook ou no tal do Clube Pinguim, que eles usam muito também. É que acho que como você tem um que é mais velho, acaba puxando os menores, né? Os filhos de vocês que ainda são menores, elas também têm? A Letícia... Ela já ficou com vontade de entrar no Orkut, porque ela tem primos mais velhos, mas eu ainda não deixei. E o seu, ele tem rede social? Não, ele não tem. Ele aproveita um pouco, né? Porque eu tenho, então ele tem uma priminha, que o pai é ciclista, então de vez em quando eu coloco uns vídeos da priminha, e aí ele vem para acompanhar o meu. Mas se não me engano tem uma regra de idade, né? O Orkut tinha, o Facebook também. Mas eles sabem ainda o ano que eles têm que colocar de nascimento. O que acontece com essas redes, eu vejo, aposto que ninguém leu quando criou seu perfil o termo de uso. Então, o que acontece? O termo de aceitação você aceita porque você precisa desesperadamente ter um perfil no Facebook. Mas a indicação do Orkut é que não é um espaço para menores de 18 anos e do Facebook eles não aconselham para menores de 13. Isso está no... E tem um monte de criança com menos de 13. E eu acho que é o que vocês falaram, quer dizer, é o modismo. É a criança, e isso vai totalmente contra aquela perspectiva de você ter a sua individualidade, de você ter os seus valores e você não ir com a massa e com os outros, né? Então, deixa eu aproveitar que a gente está falando do Facebook, porque a Gleice mandou aqui uma pergunta no Facebook do Papo de Mãe, ó. Ela é do Rio de Janeiro, ó. Sou Gleice Valadares, do Rio de Janeiro, e gostaria de saber se a tecnologia em sala de aula poderia ajudar professores de crianças especiais em turmas inclusivas e também as próprias crianças, já que muitos deles têm uma facilidade com computadores e afins. A Gleice, ela tem um filho autista. E acho que até eu trabalho com sou fonoaudióloga e eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência, tanto em escola quanto em mercado de trabalho. E uma ferramenta importante, que a gente chama de tecnologia assistiva, é o uso do computador. Por exemplo, para uma criança que tem uma deficiência visual, você tem programas que permitem a leitura de textos, né? Tem programa disponível gratuitamente pelo Ministério da Educação, MacDaisy, por exemplo, que permite essa tecnologia. Eu acho, sim, muito útil e permite que a criança tenha acesso ao que está acontecendo em sala de aula. E você já sentiu que tem isso? Às vezes a criança com uma necessidade especial, ela pode ter mais facilidade até com o computador, ela interage? Desde que você faça um acompanhamento, desde que o professor saiba utilizar a ferramenta de forma inteligente. Se você deixar a ferramenta pela ferramenta, ela vai perder o sentido. Aí já essa ferramenta precisa ser um instrumento para alcançar um fim. É necessário, mais do que urgente, a gente trabalhar com a situação que está aí, com o sistema de ensino
em relação ao público que está aí, com todos os seus déficits de recursos, de pessoas, no sentido não só de professores, mas a gente não falou ainda de uma questão administrativa e gerencial, que talvez envolva isso também, né? Quer dizer, mas tem computador para todo mundo? Não tem. Então, como é que a gente vai fazer? Isso passa por questões de gestão também da educação. Então, a gente tem que lidar com o que tem. Mesmo que você dê um instrumento para esse professor e trabalhar com esse aluno, ele não sabe o que fazer com o instrumento, porque falta formação. Então o professor fala, você é a favor de uma escola inclusiva? Ele vai falar não. Sim. E é não porque ele tem 60 alunos para dar conta, mais uma criança que ele não sabe. É uma criança autista, ok, ele não sabe o que é uma criança autista, ele não teve a formação, é culpa dele? Não é. E assim, quando o professor fala para mim, eu não quero ver crianças com deficiência na minha sala de aula, eu entendo. Uma coisa até que dele. surge em tantos programas, talvez, de ter uma integração entre a saúde e a educação também, porque ficam tão isoladas, né? Eu vou chamar a reportagem da Rosângela Santos e daqui a pouco a gente continua a conversa, que eu vi que tem muita coisa, né, para conversar. Então vamos assistir a reportagem da Rosângela Santos. Ela foi até uma escola municipal em Jundiaí, no interior de São Paulo. Dedinhos que já digitam com bastante rapidez. Os computadores eu uso para fazer tarefa, pesquisar essas coisas, para várias coisas. Nos olhos grudados na tela do computador, muita atenção. Eu aprendo mais com o computador. Nesta aula, há poucas conversas paralelas. Porque aqui é mais divertido. Você aprende e se diverte. E o exercício é levado muito a sério. Quando a gente estuda no computador, a gente fica mais interessado, porque é mais legal. Nada de giz ou de quadro negro. A lousa é digital, a aula é de linguagem e o objeto de aprendizagem hoje vai ser a carta enigmática. Fábrica de cartas enigmáticas é o local onde as crianças têm que clicar. Carrega e aqui está a primeira atividade. A professora explica na lousa digital e cada aluno, no seu próprio computador, vai fazendo a atividade. Então eu vou entrar em quê? Língua portuguesa. Em língua portuguesa eu vou entrar em objetos de aprendizagem. Então eu dou um clique em objetos de aprendizagem. É a carta enigmática, a gente tem que decifrar. Tipo onça. Eu tenho o onça, menos o sa vai ficar on, mas tem que vai ficar ontem. Daí, cofre. E então como é que é a frase? Ontem comi bife com cebola. Leonardo, você já terminou? Não, tô quase. É melhor fazer atividade no computador ou no seu caderno? Que aula você prefere? Na sala de informática, mais fácil. Há 3 anos, a escola, que é municipal, recebeu os equipamentos da prefeitura. Cada aluno trabalha com um laptop. Você cuida bem do computador? Cuidamos. Porque a gente aprende, é muito legal aprender com eles, né? Daí a gente tem que cuidar deles. Nesse tempo todo, nós temos pouquíssimos problemas com o equipamento, pouquíssimos problemas de quebra, de manutenção, porque eles realmente usam com carinho, porque gostam. Aqui, eles aprendem a matéria do dia e se familiarizam com a internet de uma forma educativa. Só fez a 1, eu coloquei. Há também aqueles que não têm computador em casa. Em casa você tem computador? Não. Então você usa só aqui na escola? Só. Nós percebemos que vários não têm o computador em casa, então para eles é muito importante que a escola forneça esse tempo, disponibilize esse equipamento para que ele possa também ter acesso, no mundo hoje que é totalmente tecnológico, né? A escola tem 466 alunos que cursam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Fica em um bairro da periferia de Jundiaí. Todos os alunos passam pela sala de informática. Os menores começam a trabalhar nas mesas interativas. Era legal colocar os negócios, ele mostrava o que era, se estava certo ou estava errado. Professores e alunos reconhecem. A produtividade aumenta quando a aula é na sala de informática. Porque ajuda a ensinar as coisas pra gente, a gente aprende brincando, né? E além de a gente aprender bastante coisas, porque a gente já estudou sobre o corpo humano, aí matemática, linguagem, que nós estamos fazendo agora. Algumas coisas a gente vê que eles fixam melhor depois que eles vieram para cá.
né, por ter despertado mais o interesse, porque tem um recurso visual, né? Um aprendizado que vai além das matérias, além do currículo escolar. Um aprendizado que fica para a vida toda. Muitas crianças não têm essa oportunidade e a gente tem, e então a gente fica muito feliz por causa disso. Parece que as crianças ficam mais motivadas, né, Ellen? O que você achou da reportagem? Não, então, eu acho que tem que ter mesmo computador na escola para eles aprenderem mais. Você já tinha visto aquela lousa interativa? Não tinha visto ainda. Mas é que por enquanto a Letícia ela gosta do computador para brincar. Né? Mas eu acho importante ter o computador na escola do jeito que mostrou, acho muito interessante. E você, Gabriela, já tinha visto essa aula com a lousa interativa? Já. Lá na escola deles, do Érico tem? Na escola do Érico não, eu conheço porque eu sou coordenadora, né, de escola também. Então eu acho importante sim que a escola considere o que está aí na sociedade, né? Não dá para falar na escola não tem isso, né? E também nem aquela patrulha do livro, né? Porque tem uma questão que assim, o livro ou o computador, né? Eu acho que dá para trabalhar o livro e o computador, né? É uma questão, acho que muitos pais se colocam, assim como fala a questão do sol, né? Que foi falado aqui no início do programa, o sol está lá fora e meu filho está no computador. Também tem essa preocupação de como trabalhar a leitura, o livro, sendo que tem o computador. Eu acho que não só consumir esse conhecimento que já está pronto, mas o professor pode também produzir material, né? Eu vejo na escola do Érico que eles produzem, né? Na escola que eu trabalho também produzem clipes, e aí você pega uma literatura, algo que não é do tempo deles, né? Como muitas mães costumam dizer, e aí você traz para o presente e faz esse vínculo, né? A partir de uma coisa que o aluno gosta, que ele já conhece, que é dessa época, para trabalhar com a questão do conhecer. E eles podem também achar muito interessante, né? A minha filha outro dia encontrou uma máquina de escrever, achou demais você escrever e já sai na hora o que ela estava escrevendo. Ela passou horas brincando com aquilo. Eu acho importante a questão da paciência também, porque a internet ela é muito rápida, né? Então não só as crianças, mas os adultos também andam muito apressados, né? Você clica e vai entrando e muitas vezes você se perde nesse percurso. Porque o que eu queria pesquisar mesmo, né? O adulto ele tem que se focar, porque senão ele tem um objetivo inicial e ele se perde, né? E o conhecimento, ele se processa de forma devagar, né? Ele é lento, mas é significativo o que fica. Então acho que é um desafio para os professores, para os pais, trabalhar com essa questão da paciência, né? Como a Andréia colocou, como, né, a questão do Facebook, né? Sempre houve esse argumento de por que meus amigos podem e eu não, né? Agora por que os meus amigos podem ter Facebook, já foi por que a minha amiga pode usar mini saia, né? Então muda, a questão assim, de como você, mãe, pai, educa os seus valores, agora com esse mundo virtual. E a escrita, a Letícia gosta de escrever, ela tem uma letra bonita, você vê que não é como antigamente, assim, ela gosta. Ela gosta bastante de escrever. E você incentiva isso nela? Sim, mas agora que ela está aprendendo na escola digitar também, então ela já está também digitando bem, assim. Então, assim, ela vai atrás, se ela quer entrar no site, ela vai, digita e entra. Aí quando eu vou olhar, ela já está lá no site. Tá rapidinha já, né? Ó, eu vou chamar o próximo bloco e a gente vai ver também uma outra reportagem de alunos que já usam os tablets, olha, no lugar de caderno e caneta. E aqui no estúdio, uma socióloga vai comentar os prós e os contras desta invasão tecnológica. Será que o fim do caderno de caligrafia está próximo? Nós já voltamos. O que você acha das crianças, já na educação infantil, já fazerem uso da internet? Nem sempre eu acho necessário. Eu acho que dentro da escola, de casa, já tem que ter o que é necessário, assim. Porque nem sempre a internet muito nova vem para ajudar. Tem muita coisa errada também na internet. Nem sempre, acho que não. Você acha que os professores têm que mudar a forma de darem aula? Tem que ser uma aula mais atrativa para o aluno, eu acho. Por exemplo? Com perguntas, jogos, debates, para saber a opinião dele também. Não só explicar, perguntar a opinião dele também. As crianças, desde pequenininhas,
Você já acha interessante que elas já comecem a ter o contato com computadores? Não, também não. Que hoje tem muita coisa errada pela internet. As crianças são bem levadas, vai mexer mesmo. As pessoas às vezes têm uma opinião, mas sem ter muita informação, não é, Adriana? Então, até isso que a gente já discutiu. Tem um lado positivo, sim, e isso que é ruim dá para controlar, né? E com educação. Dá para educar. E a tecnologia é inclusiva sempre, ela não vem para excluir nenhum comportamento. Ela vem para que você tenha todos os seus comportamentos e ganhe além disso com a tecnologia. E agora contamos também com a participação da socióloga Lourdes Atier, que é coordenadora pedagógica de vários projetos, né, Lourdes? Não dá nem para falar porque são muitos projetos. Fala um pouquinho do seu trabalho. Bom, eu, na verdade, eu sou socióloga, mas eu sempre, minha pós-graduação, tudo é na educação. Então, eu me considero muito mais educadora. Meus trabalhos, meus projetos são no campo da educação e sempre com um olhar sociológico. Então, isso me dá uma abrangência, porque uma coisa que eu me deparo muito, porque as pessoas no Brasil, quando falam em educação, as pessoas só pensam em educação escolar. Mas educação escolar é um tipo de educação, né? Que é aquela que acontece na escola, mas existe educação social que acontece o tempo inteiro, né? O problema é que no Brasil a gente se desresponsabiliza da educação, então cobra da escola muito mais do que ela pode dar quando é uma questão que envolve toda a sociedade. A família, né? Claro, a família acaba, tudo, a gente fez, todos os segmentos A gente fez programa sociais. sobre essa relação da família com as escolas, de quanto que a família acaba delegando hoje em dia muita coisa para a escola. Você faz esse trabalho de coordenar institutos? Eu trabalho com diferentes projetos. Por exemplo, no momento, eu estou fazendo uns workshops em todo o Brasil, pela Faber-Castell, que a gente está fazendo uns workshops, que a Faber está fazendo 250 anos, nós estamos fazendo isso casado com contos de fadas, porque o primeiro Faber é contemporâneo dos irmãos Grimm. E eu estou todos os dias em alguma cidade do Brasil. Eu vi que você é coordenadora aqui desse prêmio Viva a Leitura, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, com essa fase de transição, que não dá para a gente ignorar, né, essa invasão tecnológica, o que tem que fazer para manter o hábito da leitura do livro mesmo? Ou será que os traços na sala de aula estão com os dias contados? Como que você avalia essa transição? São várias coisas que você falou aí. A primeira que eu acho que não é uma transição. Eu acho que é mesmo um outro momento. Como ela falou, é uma mudança de paradigma total. O que acontece é que nunca na história da humanidade a gente esteve tão dividido. Essa geração aqui, eles são nativos digitais. Eu sou imigrante digital. A gente não pensa igual. A cabeça da gente não é igual. E como a gente é radicalmente diferente, a gente tenta entender isso pelo controle, que não é a questão. Quer dizer... olha o que faz a tecnologia dentro de um estúdio. Então, assim, faz parte. Não é nada de transição. O desafio da gente, adulto, e principalmente do educador, é como é que a gente corre atrás do prejuízo. Quer dizer, o mundo não vai voltar a ser o que eu era, o que foi da minha infância. E eu não posso ter uma postura nostálgica de dizer, eu quero que meus filhos brinquem no quintal como eu brinquei, porque isso é que é a infância verdadeira. Não, a minha infância é a minha infância. E eu não posso comparar a minha infância com a infância dele, porque a dele, ele é que sabe. E será que isso que a Mariana falou, o traço vai acabar? Não, isso é que eu queria te falar, Mariana. As pesquisas da neurociências que estão ajudando muito a gente a entender, por exemplo, hoje tem estudos que mostram que, por que as escolas hoje estão batalhando, mesmo que eu tenha tablet, qualquer coisa que a criança não pare de escrever. Porque o ato de escrever, eu faço sinapses dentro da minha cabeça completamente diferente do digitar. Então, hoje, muitas escolas que estão se apropriando desse avanço das neurociências estão trazendo essa questão para a escola e garantindo momentos do computador o tempo inteiro e momentos da escrita. É importante escrever. Então, a escrita não vai deixar de existir. Bom, e nunca na história da humanidade nenhuma tecnologia chegou e acabou com a outra, né? Quando chegou a televisão, disseram que o rádio ia acabar, o rádio não acabou.
acabou. Quando chegou o computador, a internet, se é que a televisão ia acabar, não acabou. Então a gente não pode ter uma visão de que vem para substituir, vem para agregar. Para agregar. A gente viu que esses jovens, eles vieram, daqui a pouco a gente vai conversar com eles para saber o que vocês acham disso tudo. Você já queria lá levar o meu iPad para jogar? Posso jogar? Mas antes vamos assistir uma reportagem que a Mariana Verdelho fez. Ela foi conversar com estudantes para saber o que eles pensam sobre usar iPads nas salas de aula. Essas crianças que estão aqui atrás, elas têm uma missão. Elas vão descobrir nesse jardim aqui dessa escola os caules, as raízes, os frutos, vão fotografar, mas não é com uma máquina fotográfica não, é com um iPad. Então cada duplinha vai trabalhar com um iPad. Então um fotografa, aí o outro fotografa. Você gosta de brincar com o iPad? A gente gosta. Então vamos lá fora, vamos tirar foto? Sim. E é mais legal usar o caderno, desenhar a flor, ou é mais legal vir aqui com o iPad, fotografar a flor e depois editar? Olha, pra mim é os dois. Você gosta mais da aula aqui ou na classe? Aqui. Por que você acha mais legal? Porque aqui a gente... que aí a gente pode bater foto com a aula com o iPad. Tem mais tecnologia. Tem mais tecnologia. E você gosta de tecnologia? Adoro. Tecnologia é uma coisa mais nova e é muito legal usar uma coisa mais nova assim. Chama mais atenção. Uhum. É melhor, dá mais rápido e é um jeito novo que todo mundo gosta. Agora a gente vai mostrar, a gente vai fotografar as frutas. Olha a animação da turminha. Olha só. Tomate é o quê? É uma folha? É um fruto? Tomate é um fruto? É. Se o professor falasse assim, a partir de amanhã ninguém mais tem caderno nem livro, é só iPad, o que você ia achar? Legal, muito legal. Você estava me contando que o professor Almir, que é o professor que dá aula de iPad, é seu vô. Não é engraçado ter aula de tecnologia com o vô? É muito engraçado. E pra você, o que é tecnologia? Aí... complica, né? Turminha toda já tirou as fotos com o iPad, agora a gente vai para uma sala de aula e a gente vai editar essas fotos. A gente tinha verde aqui assim, daí a gente tirou só pra ficar flor mesmo. Daí a gente escreveu flor. Às vezes o computador não funciona. Eu vi que você estava tentando voltar aqui e não conseguia. Nessa hora você sente saudade do caderno? Sim. Porque pelo menos não trava, é só escrever, se errar, apagar. Esse é um dos problemas da tecnologia. Se você prestar bem atenção, é um conhecimento que está vindo de dentro para fora. Não é alguma coisa imposta, né? No tradicional, você, olha pessoal, isso daqui é uma flor, isso daqui é uma fruta. Quer dizer, aqui não, eles estão fazendo, é uma coisa que eles nunca mais vão esquecer na vida. A gente viu o que os estudantes disseram lá, agora vamos saber desses estudantes que estão aqui, o que eles pensam sobre isso tudo. O seu nome qual é? André. Você tem quantos anos, André? 11. Como que é na sua escola? Você usa bastante computador? Sim, agora projetos que antes eram feitos em livros, cadernos, agora o professor já está virando exigência usar algum uso da tecnologia. Que nem minha mãe falou do trabalho de educação física. Agora você não pode mais usar um cartaz, por exemplo. Você tem que usar o PowerPoint, pode inserir vídeo, você tem que usar o recurso do computador para fazer o trabalho. E você gosta de usar essa tecnologia? Claro. Você gosta de escrever, de pegar um lápis e escrever no caderno? Não. Como é que tá a sua letra? É boa. Não entendo o que falar. Vamos conhecer a sua irmãzinha aqui. O que você faz lá no Clube Pinguim? Tem cena pra gente fazer. Aí vai ter coisa pra gente escrever e também pra gente escolher um lugar, aí vai tentaria, boia cross. É um mundo que tem lá dentro do computador, como se fosse um outro lugar, assim. Como? Assim, é pinguim, né? Então ele mora na neve. E você, Letícia, conta pra... Quantos anos você tem, Letícia? 7. Como que é na sua escola? Você usa muito o computador? Você usa como o computador na escola? Eu fico estudando. E em casa, você gosta de usar o computador pra quê? Pra ficar jogando. Que jogo que você gosta? Um jogo da Barbie.
E você gosta de usar computador em casa, na escola, em que lugares? Na escola. E na escola você faz o que no computador? Jogo. Bom, ele está com quantos anos mesmo? 5. Você já começou a aprender a escrever ou ainda não? Já começou a fazer as letrinhas? Tô aprendendo. Está aprendendo? E você já consegue fazer as letrinhas no computador também? Já. E Pedro, você usa o computador na escola também? Sim. E o que você faz na escola? No computador? Jogo uns jogos. E na sua casa, quais são as regras? O que a mamãe fala? Que pode usar o computador a que horas? Ou às vezes a mamãe tem que pedir para desligar? Como que é? Ela pede para desligar quando está de noite e às vezes a gente pode mexer se meu pai ou minha mãe não estiver no computador. Ah, mas só quando... Minha irmã. E a sua irmã. Mas sempre tem que pedir para o papai e para a mamãe. Sim. Vitória, a gente viu que você estava lá no Facebook. Você tem muitas amigas no Facebook? Tenho. Você fica conversando com as suas amigas? Você coloca foto sua? Coloco. Conta assim o que você está fazendo? Mas você tem essa preocupação assim de... Porque tem umas ferramentas lá para você colocar que só pode ver a sua foto, quem é seu amigo. Você tem essa preocupação. O que mais que você gosta de fazer no computador? Eu gosto de jogar jogo. E você usa o computador para estudar também? Uso. Na escola e em casa? Uhum. Na escola, o que você faz no computador? A gente não usa muito na minha escola. A gente só, às vezes, ela deixa ver vídeo. Agora, sua mãe falou que tem uns jogos que são proibidos, né? Sim, tipo, jogo que parece besteira. Besteiras. Então, tem regras no computador? Tem, bastante. Tipo, não pode virar a noite mexendo no computador. Não pode nem virar. Até porque à noite, é bom dormir, descansar um pouquinho, né? E além dos jogos, você usa o computador para estudar também? Sim, principalmente agora que a gente está mexendo mais com blog que a gente fez, com EAD, com umas coisas lá que eu... EAD? Assim, o EAD é tipo uma rede social, só que você só pode colocar conteúdo sobre língua portuguesa. Ai, que legal. Aí, tipo, a gente escreveu fábula lá dentro, a gente escreveu resenha lá dentro. Tá bom, queria agradecer a todos vocês. A Roberta tem uma última informação, Tenho. né? Que o PROINFO, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional do Ministério da Educação, promove o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. Então, o programa leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Saiba mais como participar no site www.portal.mec.gov.br. Última rodada para passarem algum recadinho ou divulgarem blogs, que hoje em dia todas as mamães têm blogs também, sempre divulgam. Ou se você quiser divulgar mais sobre o seu trabalho também. Eu sou fonoaudióloga e trabalho com comunicação corporativa e um dos meus trabalhos o trabalho da empresa é com educação inclusiva. Tem mais informações no site, é www.fonocomunicare.com.br e eu sou colunista do site Vida Mais Livre também, falando sobre educação inclusiva, que é www.vidamaislivre.com.br. Obrigada. E a Ellen, quer divulgar alguma coisa? Mandar um beijo para a Larissa que não veio? Mandar um beijo para a Larissa, tá com o pai dela em casa. Um beijo. Obrigada, Ellen. E você, Gabriela? Então, eu sou coordenadora pedagógica e também pesquiso o ensino de leitura, inclusive leitura e as novas mídias, né? E eu também ofereço assessoria para as escolas. O meu contato é gabrielanovaes@uol.com e Gabriela com 2 L's. Tá legal, obrigada. E a Lourdes, quer divulgar algum site? Eu vou divulgar o da Faber, porque a gente defende essa questão da criatividade, seja com a tecnologia ou no lápis, no papel, enfim, o site da Faber é www.fabercastel.com.br. Obrigada pela participação. Você, André? É o site da PUC mesmo, www.pucsp.br/NPP. Tá bom. E a Adriana? O site do Instituto é www.ias.org.br. E eu gostaria de divulgar também o site específico nosso de formação à distância do Instituto, que é o www.educaçãoonline.org.br.
que a gente oferece formação gratuita para os professores. E que uma das formas de eles começarem a entrar nesse mundo digital é eles fazerem cursos à distância. Legal, obrigada a todas vocês mais uma vez por terem vindo. Você vê que a gente promove aqui um encontro, uma conversa, novas amizades. Sem tecnologia. Viu? E olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre filhos superdotados. O que faz uma criança ser considerada superdotada? Será que ela é mais inteligente ou tem mais habilidade numa área e dificuldades em outra? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e participe agora do nosso chat. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até! Cachorro, porque eu tenho um gato. 2 gatos. O gatinho come rato. Você brinca mais com o seu gato ou no computador? No computador. Qual jogo você mais gosta? Ben 10 Clone. Computador. Adventure Quest. Um jogo que é de menina. Eu esqueci o nome. E eu gosto mais de brincar de Barbie. No Papa Jogos. Jogar Clube Pinguim. É tipo assim, mas é cheio de neve. Que é pinguim. Você vê meu irmão? Eu entro em redes sociais, Facebook, Orkut, MSN. Mas ele mais fica no Clube Penguin. E fica mais vezes.